Bom dia, galera. Tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida. Você tá bem? Como é que passou o fim de semana? Passou tudo bem? Tranquilo? Eu tô aqui aproveitando uma horinha de almoço, né? Que eu acabei de almoçar. Dei uma paradinha aqui no meu trabalho. Tô fazendo uns adesivos, né? Mas dei uma paradinha para almoçar e aproveitei para fazer esse pequeno vídeo para você. Eu fui uma pessoa muito religiosa, né? Eu nasci num berço católico, fui coroinha da Igreja Católica. Eu era uma pessoa frequente. Todos os domingos eu ia à missa. E eu tinha uma sede muito grande de Deus. Tinha uma sede muito grande de Deus. E eu procurava cada vez mais fazer o melhor para me aproximar dele, porque eu queria conhecê-lo, queria entender melhor sobre ele. E eu fui crescendo na Igreja Católica, crescendo ali no trabalho junto aos padres. E eu tinha um sonho de me oferecer para o seminário católico. Eu senti o desejo de seguir o celibato, o, a missão de ser padre, né? Mas eu tinha muita dúvida. E com o passar do tempo, eu vi que eu não encontrava aquela satisfação íntima, pessoal. E não tinha a convicção de ter encontrado Deus ali naquela religião. Então uns amigos me convidaram, num momento muito difícil da minha vida, para ir até um centro, onde fazia esse trabalho de macumba, né? E me convenceram aí para conhecer, porque havia algo diferente lá. E eu fui. Chegando lá, eu fui com muita ansiedade de ir lá encontrar esse Deus que eu tanto procurava. E eu fiquei lá por uns 2 anos. Eu era o cambone. Na igreja cristã chamam de diácono, né? Eu era o cambone que servia aquelas entidades todas que surgiam. A partir da meia-noite vinha todo tipo de entidade. Mas eu não tinha uma alegria, eu não tinha um prazer naquilo. Quando saía para as encruzilhadas, quando saía para os cemitérios, quando fazia aquela roda de pólvora para descarrego, eu não incorporava, eu era apenas o serviçal. E eu não estava feliz com isso. E uma sexta-feira eu fui para o trabalho, no centro. Depois do trabalho fui para o centro. E minha esposa não quis ir, ficou lá em casa. E enquanto eu estava no centro de Macumba, de Umbanda, Baixo Espiritismo, minha esposa estava em casa recebendo uns crentes. Eu não gostava de crente. Não sei, alguma coisa me incomodava. Eu não tinha uma afeição a eles. E lá esses crentes pediram para minha esposa para fazer uma oração lá com ela, para cantar uns hinos, falar da palavra de Deus. E foi o primeiro contato que minha família teve com o Evangelho, foi através da minha esposa. E quando eu cheguei em casa, eu lembro bem que ela falou para as irmãs lá, que queriam cantar os hinos, ela falou, canta baixinho para os vizinhos não entender. E não se apressa um pouquinho, que se o meu marido chegar, ele vai ficar muito bravo com vocês. E quando eu cheguei,
Era 1 hora da manhã, mais ou menos. Entrei, ela estava meio desconfiada, eu não percebi nada, entrei, tomei um banho, fui jantar, dormi. Quando foi de manhã, ela veio falar comigo. Me contou, porque sabia que eu ia descobrir, eu ia ficar sabendo. E eu falei para ela que esse negócio de crente não resolvia problema de ninguém. Mas ela falou, olha, elas falaram que tem uma pessoa aqui embaixo, um vizinho aqui na rua de trás, que faz umas orações. Você não quer ir lá comigo? Eu, depois de muita insistência, falei, eu vou com você, vamos lá. E chegando lá, era um homem muito simples, um homem não letrado, era alfabetizado apenas, ele só sabia assinar o nome. Chinelinho de dedo, camisinha muito humilde, simples. E ali nós conversamos por um bom tempo. E nada aconteceu. Depois deu a hora, eu precisava ir embora. Então eu falei para minha esposa, vamos embora que eu preciso trabalhar, preciso resolver meus problemas. E ele falou, tudo bem então, volta outro dia e tal. Ele falou, posso fazer uma oração por você? Para mim era indiferente a isso, não entendia nada disso. Falei, pode. Então ele pegou um vidrinho de óleo, melou o dedo e colocou o dedo na minha testa assim. Colocou o dedo na minha testa assim e ficou em silêncio, de olho fechado. Eu olhava para minha esposa, olhava para um lado, olhava para ele, não entendi nada. Quando terminou, ele disse, vocês vão fazer um trabalho na mata, né? De Preto Velho. Eu falei, vai ter a festa dele lá e nós vamos essa noite. Mas minha esposa não vai não, eu vou sozinho. À noite, dentro do mato, eu vou sozinho. Ele falou, tudo bem. Vai, quando voltar, vem me contar como é que foi. Vem aqui amanhã. Hoje é sexta, vai ser sábado ou domingo. Não, sexta pro sábado. No sábado, quando você voltar, você vem falar pra mim como é que foi lá a festa. Eu falei, tudo bem, eu venho sim, não tem problema. E eu fui para esse bendito encontro lá na mata, onde nós sentamos aqui em uma roda cheia de macumbeiro. E num determinado período da festividade, uma mulher brigou com a outra, discutiu com a outra meteu a mão nela. O marido foi defender ela, o marido da outra, e começou uma briga generalizada. Foi um corre-corre dentro daquela mata. Um deles puxou uma peixeira, saiu correndo atrás do outro. O outro desceu o morro abaixo, no meio do mato, fugindo. E as mulheres se pegando, puxando o cabelo, e uma assim, manifestando um demônio diferente. Uma cada vez mais forte que a outra, um com medo da outra. E eu vi aquela sujeira toda, vi aquela bagunça toda, eu não sou muito de confusão. Então eu subi o morro, fui pro carro, me tranquei dentro do carro lá e dormi. Era madrugada, e eu dormi. Quando foi de manhã, eu escutei bater no vidro, elas me acordaram, falaram, vamos embora para casa, acabaram com a festa. E olhou para mim e falou, olha, a culpa foi sua. Eu falei, a culpa minha? Mas vocês arrumam bagunça de vocês lá, eu vi pro carro dormir, agora a culpa é minha? O que eu tenho a ver com isso? Vamos embora. E nós fomos embora. Cheguei em casa, deitei, dormi. Quando foi de manhã, eu falei para minha esposa, eu vou lá na casa daquele moço. Ela falou, eu não vou não, tenho que cuidar da casa. Eu falei, tudo bem, eu vou. Eu desci lá para casa do moço e fui conversar com ele. Ele prontamente, muita alegria, me atendeu e olhou para mim e disse, olha cara, entra, vamos tomar um café. Aí sentamos na mesa, ali, depois das bolachinhas, fez um café fresquinho, gostoso. Ele falou, você foi para a festa? Me conta, como é que foi? Eu falei, rapaz, você não acredita que aconteceu. Ele falou, imagino. Eu estranhei aquela resposta e falei, olha, criou uma confusão lá de repente.
Foi um tal de correr atrás do outro, um bater no outro, um puxar cabelo do outro. Foi uma encrenca a madrugada inteira. Eu saí de lá, fui dormir e a bagunça ficou acontecendo até de manhã lá, brigaiada danada. Ele falou, foi mesmo, rapaz? Foi. O pior não é isso. O pior é que eles falaram que a culpa foi minha. Eu não estava participando de nada. Eu estava no carro dormindo e eles estavam lá arrumando confusão. Eu falei, não, mas a culpa foi sua sim. Eu falei, o quê? Você não estava lá? Como que você sabe? Como que a culpa é minha? Eu falei, não, é porque quando eu orei por você, eu pedi a Deus para fazer de você luz no meio das trevas. E quando a luz brilhou sobre você de Deus, aquelas pessoas pensaram que estavam sendo atacados e começaram a brigar um com os outros. Eu falei, não, peraí, me explica esse negócio direito, senta aí e me explica esse negócio direito. Foi o dia em que eu tive o primeiro contato com a Bíblia. Ele foi lá, pegou uma Bíblia e começou a me apresentar a Jesus Cristo. Ele me pedia para ler, porque ele não sabia ler. E começou a me dar alguns versículos da Bíblia, principalmente em João, nos Evangelhos. E eu tive meu primeiro contato com Deus. E naquele momento eu senti que meu coração abriu. Eu senti que um fardo muito pesado, muito grande caiu de sobre mim. E eu me senti alegre. Espiritualmente, não demonstrei, mas senti uma alegria muito grande no meu coração. Voltei para casa, depois de uma aula de Bíblia, quando ele me apresentou a Jesus Cristo como Deus. Eu fui para casa e conversei com minha esposa e contei para ela o que aconteceu. Ela ficou impressionada, falou, olha, eu vou te contar agora, você não está sabendo, veio umas irmãs aqui, têm feito umas orações aqui comigo. E me convidou para ir na igreja delas. E eu fui. No domingo, eu resolvi ir na igreja delas, ali na Guaicurus, na Lapa, na igreja do Evangelho Quadrangular. Daniel Marins era o pastor. E ali algo aconteceu, um milagre na minha vida. Pela primeira vez em 10 anos, eu comecei a derramar as lágrimas dos meus olhos quando eu ouvia os hinos, que aquele Toninho, um cantor grandão, gordo, enorme, com uma voz maravilhosa, passou-me uns hinos com as letras maravilhosas. E aquilo lá quebrou meu coração, minhas lágrimas desceram. E naquele mesmo dia eu levantei a mão e aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Comecei a deixar de lado tudo aquilo que eu antes conhecia e passei a procurar estudar a Bíblia. Demorei 6 meses para entrar nas águas do batismo, porque eu precisava ter certeza do que eu estava fazendo. Se esse era o caminho, devido a tantos caminhos que eu procurei, Deus em tantos caminhos, então eu queria saber se realmente eu estava no caminho certo. E comecei a estudar a Bíblia, comecei a frequentar a igreja, comecei a ir aos encontros de reuniões de oração que as pessoas faziam em casa. Eu não perdia uma. Quando eu sentia vontade de fazer um aprendizado melhor. E resolvi ir à faculdade de teologia. Comecei a fazer, fiz o seminário da Igreja Quadrangular. Depois fiz o pós-graduação, estudei 4 anos. A Bíblia, várias versões, várias seitas, várias religiões. E quando eu me formei, quando completei o curso, eu procurei o superintendente da Igreja Quadrangular e falei, olha, eu estou à disposição, se você tiver algum setor que precise, eu estou à disposição. Ele falou, não, mas você é muito novinho. Quando você tiver 50 pessoas, você me fala que eu coloco a placa. Você aluga um salão, monta a igreja e eu vou lá e integro a Igreja Quadrangular. E eu pensei, não, se eu vou ter que fazer o evangelismo, juntar 50 pessoas, montar uma igreja no meu nome, e depois ele veio para pôr a placa, não, eu ponho a minha.
foi quando nós fundamos a comunidade de Vila Jaguara. Era um salãozinho muito pequeno, cabia no máximo 20 pessoas. No final de um mês nós estávamos com pessoas interditando a rua. Então nós mudamos para um salão maior, ali em Pirituba. E nesse salão maior cabia umas 1000 pessoas. Organizamos tudo, montamos tudo direitinho, só que não queríamos mais ser comunidade de Vila Jaguara, porque nós já estávamos agora em Pirituba. Então nós criamos uma diretoria, juntamos a diretoria, pegamos um estatuto oficial, elaboramos um estatuto direitinho, um código de conduta e fundamos a Igreja Evangélica Geração Vida. E a igreja realmente prosperou bastante. Aí nós começamos a o evangelismo, começamos a batizar novos convertidos. Eu comecei a dar cursos de teologia, formar obreiros com conhecimento bíblico. E dentro dessa formação, essas pessoas desejavam ter o seu próprio ministério, dirigir a sua própria igreja. Nós já estávamos com a igreja muito cheia. Então eu comecei a alugar um outro local, uma outra região, alugar um salão, montar a igreja e colocar essas pessoas, esses obreiros, para dirigir as igrejas. Só que eu não queria ficar com a igreja para mim. Por 3 meses eu mantinha a igreja. Depois de 3 meses, eu entregava o ministério para a pessoa. E com isso nós fundamos 25 igrejas. Não eram todas da Geração Vida, era só 7. E as 24 igrejas que foram abertas eram independentes, mas que saíram da nossa igreja. E nós, nessa igreja, nós tivemos um músico, o Odaí, a qual eu consagrei pastor também. E ele escreveu uma letra e desenvolveu uma música para a igreja. Eu achei muito interessante que era um ritmo country, né? Um ritmo country. A batida, né, da bateria, da guitarra, tudo era country. E o hino diz assim: um dia caminhando, Jesus me parou. Uma coisa eu tenho para dizer: receba minha vida que trago do altar, com ele para sempre vou morar. Geração vida, muita vida Cristo tem para dar. Vida em abundância Ele já nos deu, não como o mundo tem para dar. Glória e aleluia, vamos adorar aquele que um dia nos salvou. Encheu meu coração e deu-me o seu perdão, com ele para sempre vou morar. Geração vida, muita vida Cristo tem para dar. Vida em abundância Ele já nos deu, não como o mundo tem para dar. E esse hino encheu muito meu coração, me alegrou muito. E essa igreja eu consegui dirigir ela por quase 20 anos. Depois eu entreguei também o Ministério 7 e fiquei só no suporte às igrejas, dando assistência, orientando. Depois veio o falecimento da minha esposa, que aí eu parei, porque sozinho eu não tive esse desejo, nem essa intenção de continuar dirigindo igreja. E passei só a evangelismo, a visitar essas igrejas.
E uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, que eu procurei Deus em muitos lugares. Procurei muito tempo por Deus. Quase minha juventude, minha infância, minha juventude toda, minha mocidade, foi em busca de Deus. Eu sempre segui a Maria, eu fui muitas vezes para Aparecida para fazer voto. Quantas vezes subi naquelas escadarias, não tinha elevador ainda, para fazer meus votos. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, eu não pude mais aceitar a idolatria, a religião de um modo geral. Eu passei a me dedicar única e exclusivamente a Jesus, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não mais servir a outros deuses. Eu nunca fui de fazer nada de errado. Nunca fui de usar droga, nunca fui de matar, roubar, nem adulterar, nem prostituir. Minha esposa foi minha primeira namorada séria, minha primeira namorada que eu namorei para casar. Vivi com ela 37 anos. Mas eu tinha essa sede de Deus, e quando eu encontrei Deus através de Jesus Cristo, eu não servi mais a deuses nenhum. E passei a focar a minha vida pelos ensinamentos do Evangelho. Não sou perfeito, cometo muitos erros. Faço muitas coisas que não queria fazer, mas faço porque eu estou no mundo e eu preciso sobreviver nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo tão complicado. Então a gente comete erros, mas nós não permanecemos no erro. Deus nos ensinou assim. Mas há algumas pessoas que não tiveram esse entendimento, esse encontro tão pessoal como eu tive com meu Deus. E vi tantas coisas lindas e maravilhosas que Ele fez através da minha vida e aos meus olhos. Quantas coisas lindas e maravilhosas Ele fez. Mas algumas pessoas não entendem isso, não conseguem ser fiel aos princípios cristãos. E algumas pessoas falam muito de Deus, falam muito de Jesus Cristo, até mesmo pregam a palavra de Deus, mas se alinham com Satanás, se alinham com as coisas erradas, se alinham com as coisas malignas. Há até um tema de uma pregação que eu fiz e faço muitas vezes, menciono isso, de que a luz e as trevas não coabitam, não combinam. Você não pode ser da luz e viver nas trevas. Não combina, nem de quem vive nas trevas pode viver na luz. Não combina. As duas não se misturam. Eu costumo dizer, até uma seguinte, eu estava pregando uma vez e falei para o obreiro, ô João, apaga a luz da igreja. Ele foi para apagar, eu falei, mas deixa acesa. Ele parou, olhou para mim, eu falei, apaga a luz. Ele foi, eu falei, mas deixa acesa. Ele falou, não, é para acender ou é para apagar? Porque não tem como apagar a luz e deixar ela acesa. Se você apaga a luz, as trevas vêm. Se você acende a luz, as trevas têm que ir embora. Vem a claridade e o escuro vai embora. Não tem como os dois coabitar, trevas e luz ao mesmo tempo. Ou é luz ou é trevas. E algumas pessoas não compreendem isso. Algumas pessoas acham que pode falar de Jesus, pode pregar de Jesus, pode profetizar, pode orar pelas pessoas e ao mesmo tempo adorar o diabo. Nós vemos aí tantos exemplos que nós temos visto nos dias de hoje. Nós tivemos aí um exemplo claro na nossa política, né? Onde Deus levantou um homem, Jair Messias Bolsonaro, e veio com um propósito de Deus, família e pátria.
três situações que ele cria: Deus acima de todas as coisas, a família, importantíssimo, e a nossa pátria. Esse homem foi perseguido e lutou contra as trevas por 4 anos, fazendo dessa nação uma nação melhor. Não concordando com os princípios da ideologia do mal que tentava se implantar no nosso país através de um grupo que tinha seu líder preso, condenado. E na eleição seguinte, na próxima mandato, que ele seria reeleito para mais 4 anos, tantos e quantos cristãos que, dito nominalmente cristãos, votaram naquele que estava preso. Um homem que prega o aborto, assassinato de criança no ventre, um homem que roubou, mandou muitas vezes, prejudicou muitas famílias, se corrompeu, desviou recursos, foi condenado por 4 instâncias da justiça, foi preso e o soltaram porque não havia concorrente para vencer do Bolsonaro, porque Bolsonaro estava bem reconhecido nas suas obras. Soltaram este criminoso e puseram ele para ser presidente. E os cristãos votaram nele. Rejeitaram o Bolsonaro, alegando que ele era do mal. Porque pregava Deus, porque pregava família e porque pregava patriotismo. O outro pregava corrupção, adultério, prostituição, homoafetividade e aborto. E desviava, voltando à cena do crime. E quantos cristãos voltaram nele? E declaram com toda: eu votei sim, porque ele era o melhor. Como pode alguém que é cristão, que conhece a Cristo, que segue a Cristo, seguir uma abominação de homem, que todos tipos de males ele fez nessa nação, testemunhado, provado e visto com os nossos próprios olhos, ele lá com homoafetividade, com homens pelados, com criança pegando em homem pelado, e ele dando risada e aceitando aquilo com alegria. Aí você deixa de votar num homem que prega Deus, que prega família, que prega patriotismo, para votar num canalha desse. Então, em João capítulo 8, verso 39, a palavra de Deus diz que em uma conversa que Jesus Cristo teve com os judeus disseram para Jesus: nosso pai é Abraão. Abraão é um pai da fé, um testemunha de fé, que foi considerado pai de uma grande nação. E os judeus disseram para Jesus, replicando um diálogo com ele: nosso pai é Abraão. Eu sou cristão, eu sigo Jesus. E Jesus respondeu para você, respondeu para esses. Disse-lhes Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras de Abraão. Como não o fazem, são filhos de Satanás. Se vocês fossem salvos em Jesus Cristo, vocês não votariam no ladrão. Mas como votaram, são gente dele. Não tem parte com o Bolsonaro.
não tem parte com Jesus. Nós estamos vivendo claramente uma ideologia de luz e trevas. A luz e as trevas. Você tem escolhido as trevas. Tem concordado, amparado e protegido as trevas. Quem é o vosso Pai? Deus ou Satanás? Que ideologia você apoiou e colocou no nosso governo? Um homem condenado em 4 instâncias, com provas indiscutíveis, apoiador de aborto. No primeiro dia do seu mandato no palácio do governo, ele levou o candomblé para dentro do palácio e fez uma macumba lá dentro com pipoca e tudo mais. E você apoia ele? A quem você quer enganar? Luz ou trevas? Você escolhe o caminho. Céu ou inferno? Você escolhe o seu destino. Eu escolhi seguir a Jesus Cristo. Eu olhei para um lado e vi Deus sendo proclamado. Eu vi a família sendo protegida. E vi na minha pátria ser proclamada. Então eu escolhi o lado do bem. Para mim, minha visão, esse é o lado do bem. De que lado você está? Você tem certeza? Porque há um versículo na Bíblia que diz que aparta de mim vós que não vos conheço, vós que praticais a maldade. E a sua maldade em votar, em eleger para a nossa nação um condenado, será um dia muito triste. Você fez a sua escolha. Abrace-a e desça com ele no dia do juízo final. Não sou eu que te julgo, é o Senhor. Ele é o reto juiz. Não sou eu, é o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Mas ainda há tempo de você deixar a religião de lado, deixar a idolatria de lado, deixar a sua escolha de lado e voltar para Jesus e defender o bem que Ele prega em nossos corações. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Vamos juntos.